E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um Creio Talks, mais um episódio aí. Esse episódio é muito especial porque esse mês é um mês muito importante, é o mês da História Negra. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto, no geral, sobre uma pessoa muito importante. E vocês querem se apresentar? Porque eu sou a Juliana, a gente tá aqui com mais quem? Oi, gente, eu sou a Mari. Oi, gente, meu nome é Ana Luísa. E aí, pessoal, eu sou o Rafael. E é isso, gente, a equipe hoje tá em peso, temos a Mariana conversando com a gente. Rafael já é de casa, mas a Mariana aí aparecendo. A Aninha já participou algumas vezes, mas a Mari estreando, né? Eu acho que é a estreia da Mari, né? Em alguma gravação assim. E é isso. Vamos começar e eu quero contextualizar mais ou menos o que é o mês da História Negra, que foi uma comemoração, né, originalizada lá nos Estados Unidos, que também foi conhecida como o mês da História Afro-Americana. Enfim, começou como um ato mais educacional, e eles, na verdade, começaram com uma semana só sobre isso, e na segunda semana de fevereiro, no caso, por conta do aniversário de Abraham Lincoln e do Frederick Douglass, eu acho que assim se pronuncia, se não for, perdão. Mas, enfim, por conta do aniversário deles, que foram pessoas muito importantes, né, para a história negra, então determinaram essa semana. Então, várias universidades, escolas faziam campanhas e várias ações, né, para falar sobre esse mês, sobre essa história. Porém, como antes estava sendo só de uma forma educacional, as pessoas começaram a perceber que não era só de forma educacional, mas também sobre a importância e reconhecimento sobre toda essa história. Então aí começou tudo. E para falar mais sobre esse mês da História Negra, a gente vai falar de uma pessoa muito importante, que é o Martin Luther King. Então, quem quer começar a falar sobre ele aí, gente? Então, pessoal, Martin Luther King, ele foi um pastor batista norte-americano que lutou contra a segregação racial que aconteceu no Alabama, se eu não me engano. Alabama, né, pessoal? Alabama, né? No Alabama. E o primeiro caso que, teve maior repercussão dele foi a da costureira Rosa Parks. Que o que aconteceu? Ela se recusou a dar o lugar dela para um branco sentar, que antigamente tinha assento de branco e um assento de negro, que no caso era a maioria das vezes no fundo do busão. E aconteceu que, ela foi multada, aconteceu dela ser presa. E por conta disso, depois que ela acabou saindo da prisão, ela fez um protesto silencioso. Que ela se recusava, pegar o ônibus, ela ia da casa dela pro trabalho a pé. E teve uma repercussão muito grande, que inclusive Martin Luther King chegou a defender ela publicamente, que ele chegou a ser preso por conta disso, acusado de desordem pública, um monte de coisa. Só que o protesto que ela teve foi tão, ganhou uma repercussão tão grande que muitos negros adquiriram essa forma de protestar silenciosamente, que durou cerca de 382 dias. E que, por conta disso, o pessoal lá dos ônibus, que eu esqueci o nome, eles acabaram levando um prejuízo muito grande por conta disso. Mas que, foi uma forma muito... de pensar uma forma muito incrível, porque você não pensaria, por exemplo, por que aquela negra tá indo a pé da casa dela pro trabalho, sendo que ela poderia pegar um ônibus? Então, foi uma forma que ela achou, isso tá acontecendo, eu não sou a favor disso, só que o que eu posso fazer? Só que eu acho que ela não imaginava que outras pessoas iriam, defender ela, ser a favor. E eu achei isso muito incrível, porque a situação de antigamente era, extremamente difícil. O que acontece? A segregação racial, ela aconteceu, basicamente, quando os negros foram escravos lá nos Estados Unidos. E o pessoal branco falava não, gente, eu não vou ser, eu não sou igual a ele não é igual a mim, não tem esse negócio da gente conviver junto, sou contra isso. E que, inclusive, chegou a formação da Ku Klux Klan, porque eles não gostavam de jeito nenhum, não queriam ser comparados a eles, e continuou isso por muito tempo, escola só para negro, escola só para branco, e foi isso por muito, muito tempo. Até que o Martinho chegou e falou que basta, chega disso. E ele foi um defensor da desobediência civil. E ele, em momento nenhum, ele foi violento, mas ele sempre protestava em forma com passeatas, discursos, falando com outras pessoas de uma forma muito pacífica. Então, inclusive, a Mari falou que ele conheceu esse cara que também era, gostava de manifestações pacíficas, podemos dizer. E o curioso é que
Martin Luther King, ele encontrou esse cara quando a Rosa estava sendo, tipo, denunciada, podemos dizer, porque ela fez tudo aquilo, fez toda aquela algazarra, muita gente concordou com ela, e aí do mesmo jeito, tipo, ela foi, tipo, meio que teve que pagar uma multa, que se eu não me engano foi $14, só que na época era muito dinheiro. Uhum. E aí eles se encontraram lá, e aí que ele teve, tipo, conversou com ele, teve a ideia de fazer uma manifestação pacífica. Não, eu ia só complementar o caso ainda falando um pouco mais sobre a Rosa, que é muito, tipo, assim, ver que a gente vê essa situação, porque não é só também sobre uma comunidade, mas afeta várias outras comunidades, como comunidade de pessoas que de baixa renda, a mulheres, né? Tanto que a Rosa começou com esse protesto silencioso e se tornou algo que propagou tanto e foi tão grande que o Conselho Político Feminino que organizou um boicote nos ônibus urbanos e eles tacaram fogo em tudo. Então, assim, foi uma coisa que atingiram várias comunidades. E, enfim, era só isso que eu tinha que complementar. Pode continuar, Rafa. E, pessoal, também é bem importante ressaltar que naquela época, na década de 60, 70, a gente não tinha uma sociedade tão junta como nós temos hoje em dia. O pessoal naquela época até tinha uma lei de que assegurava dos brancos estarem em locais públicos separados dos negros. E muitas pessoas tinham medo de ir contra esse sistema, porque quando algum negro ia contra isso, os policiais, eles não tinham dó. Eles matavam, batiam e faziam coisas até pior. E as pessoas, quando ficavam sabendo desse tipo de acontecimento, ficavam com medo. Então, quando a Alison Parker tomou essa atitude tão grandiosa de ela ir contra e chegar até o final de tipo, olha a proporção que essa mulher conseguiu, olha a proporção que o Martin Luther King conseguiu. E eles não precisaram tacar fogo, eles não precisaram bater em ninguém, eles apenas foram civilizados e justos nas coisas que eles fizeram. E é legal ver que começou isso nas poucas coisas que na realidade existiam leis, né, como você falou, em questão de locais públicos, onde os negros não podiam frequentar um parque, não podiam frequentar uma biblioteca, não podiam frequentar qualquer tipo de ambiente público onde qualquer pessoa poderia frequentar, mas existiam leis para isso. Mas Martin Luther King começou nessas poucas ações, que realmente eram poucas e eles reconheciam isso, mas o sistema não reconhecia isso e achava um absurdo e criou leis para isso, entendeu? Então, foi do pouquinho que, na verdade, era algo muito grande. Gente, uma coisa interessante também, que a gente tava falando sobre... A Mari começou a falar sobre a infância dele, então, tipo, um pouquinho. Não, eu tava pesquisando um pouco sobre isso, e parece que no Sul, em questão de... O mercado de escravos era mais forte. É como se a parte norte fosse um pouco mais civilizada e a parte sul, tipo, toda com um negócio de plantação, tudo. Então, eles precisavam de gente para trabalhar. Então, foi principalmente por conta disso, o sul lá era mais racista. Só que ainda os Estados Unidos é um país que é um pouco difícil, porque tem lugares que a polícia não garante a sua segurança por conta da Ku Klux Klan ainda, que tem muitos lugares que são ativos. Mas, por conta disso, tipo, lá era bem mais ativo esse lance, porque era um mercado de escravo, então o pessoal ia lá, tratava como uma mercadoria e falava, pô, vou comprar. Aí, eles não viam como um ser humano, como um igual. E, infelizmente, tem muitas situações assim na nossa sociedade, na nossa sociedade, que as pessoas não enxergam uma pessoa diferente dela como um ser humano. Trata como se fosse, sei lá, uma classe diferente da dela, de ser humano, tipo, não, eu tô aqui e a pessoa tá aqui, ela é isso, então ela não é igual a mim, eu sou superior. Assim como a gente já viu muitos casos que tomam repercussão, por exemplo, nos Estados Unidos, a morte do George Floyd. Foi um caso policial. É isso. Só que a polícia dos Estados Unidos é, tipo, muito racista. Tem aqueles bons que se salvam, só que tem uma grande maioria que ainda tem esse preconceito. Então é muito complicado a gente ver situações tipo, fala, nossa, olha o tanto que a gente evoluiu, aonde a gente chegou, só que mesmo assim é uma situação muito complicada. Eu tava vendo aqui, e na década de 60, que Martin Luther, ele fundou a Conferência da Liderança Cristã do Sul. E ele foi o primeiro presidente. Ele fez muitas campanhas pelos direitos civis dos negros.
E em 1960, ele conseguiu liberar, tipo, o acesso livre para os negros em parques, bibliotecas e lanchonetes, porque até então eles não podiam. E ele se inspirou, tipo, de forma pacífica, até porque, com uma conduta cristã, ele não poderia ir contra isso. Por exemplo, Deus fala pra mim ter uma postura, eu vou agir de outra, sendo que, assim, tipo, eu sou cristã, eu sou contra isso, só que o que eu faço? Muitas das vezes até é estranho, nós como cristãos, a gente vê uma situação de injustiça acontecendo, a gente não sabe como reagir. Porque, por exemplo, você não sabe como posso dizer, se impor contra aquilo. Por exemplo, se eu fosse o Nelson Mandela, se eu fosse o Martin Lutero, eu não sei se eu ia ser pacífica nesses tipos de... Como fala? Eu esqueci o nome, protesto. Sim, porque assim, se você pegar a pegada do Malcolm X, que o negócio era tiro, porrada e bomba, você vê você vê uma forma de agir diferente, sabe? Então, muitas das vezes, tipo, a gente vê um monte de coisa acontecendo. Por exemplo, se você estivesse naquela época, você seria pacífica só como forma de protesto, sabendo que se você fosse pra rua, você poderia tomar borrachada, ser espancado, sabe? É muito difícil você ver toda essa injustiça acontecendo e você continuar sendo pacífico. Eu não sei como pode ter sido antigamente, mas eu tenho certeza que não era fácil, ou que não era, assim, tão fácil deles poderem expor a opinião deles, principalmente pelo fato deles serem negros antigamente. E antigamente não era nem considerado, tipo, você pra lá, eu aqui, duas pessoas diferentes. Mas eu acho muito interessante a forma que ele agiu, a posição que ele tomou. Sendo um reverendo, independente disso, é uma forma que você vê e você fala, demais. Porque mesmo da forma pacífica dele, apenas com os discursos dele, que é, sim, sensacional, ele tinha uma oratória incrível para convencer as pessoas, para transmitir aquilo que ele sentia. Eu acho que uma pessoa como ele foi, assim, revolucionária, porque você não vê muitos, assim, que foram, assim, de forma pacífica, que conseguiu fazer muitas coisas na nossa sociedade. Mas, ele foi, assim, cirúrgico na missão dele. Foi certeiro e foi sensacional, assim. O Martin Luther King, eu tinha estudado um pouco sobre ele antes e eu fiquei muito intrigada. Eu falei, o discurso dele do I Have a Dream, eu falei, que isso? Porque desde sempre o sonho dele nunca foi ser mais ou menos. Foi ser igual, ter aquele direito de igualdade, de ser visto como um igual, assim. Não estamos falando igual de cor de pele ou coisa do tipo, porque todos nós somos diferentes, mas um igual perante a lei, porque até as leis eram diferentes para brancos e para negros. Então, tem uma parte que ele fala aqui, no discurso. É um sonho profundamente enraizado no sonho americano. Tem um sonho que um dia, esta nação levantar-se-á e viverá o verdadeiro significado de sua crença. Consideramos essas verdades como evidentes por si, que todos os homens são criados iguais. Então, você vê que ele nunca foi uma pessoa que foi contra a crença dele ou que ele acreditava para ele poder subir e os outros descerem. Não, ele queria exaltar o povo dele, que, eu sou negro, eu tô sofrendo essa situação, é o país que meus filhos vão viver depois, então eu quero trazer uma herança para eles de liberdade nos Estados Unidos, porque, era difícil, tanto que teve o movimento do Black Lives Matter, a neta dele tinha feito um discurso que foi inspirado no dele. E que, nossa, foi sensacional. Se vocês puderem ter chance de pesquisar depois, eu indico pra vocês pesquisarem. Eu acho, uma informação, a pontuar muito legal que a Aninha trouxe também. E porque você falou bastante coisa, Maria, e eu pensei em várias coisas pra comentar. Só que Desculpa, falou ordem. Só que ainda tinha o da Aninha, então pera, vamos por partes. Eu acho muito legal que a Aninha também trouxe a comparação com o Brasil. E é legal que a gente entende isso e de forma muito nítida e, meio que espelhada, né? Porque se a gente for parar pra ver na nossa história brasileira, a questão em que os escravos chegavam na parte norte do país, não chegavam na parte sul. Então, eles vinham ali por Salvador, Recife. Então, assim, parte norte do país, se a gente for ver hoje em dia,
a população predominante é de pessoas negras. Então, Uhum. assim, e se a gente for na parte sul, predominantemente são pessoas brancas. Então a gente vê que, tipo, até hoje isso se Até hoje continua. isso continua acontecendo. Exatamente. A Mari falou sobre. Não lembro qual parte agora, porque foi muita informação, como a Ju disse. Mas teve uma parte também sobre a revolta dele, que aconteceu, que ele ficou com toda aquela situação de racismo que ele via. E aonde eu vi, pelo menos onde eu pesquisei, ele falou que quando isso começou foi quando ele era pequeno, que ele tinha um amigo branco quando ele tinha 5 anos. E eles eram super amigos, ele ia na casa desse amigo e tudo mais. Só que depois que ele fez 6 anos, eles tiveram que se mandado pra escolas diferentes. Ele foi um amigo branco pra escola de pessoas brancas e ele foi pra uma escola de pessoas negras. Mas aconteceu que esse foi o primeiro que ele viu, a primeira situação que ele ficou indignado. Ele perguntou pros pais dele o porquê disso acontecer. E aí eles explicaram toda a situação de racismo que acontecia. E aí foi a primeira situação que ele ficou meio que revoltado com tudo aquilo que acontecia. E ele sempre ficou muito focado nisso tudo, porque ele tinha, tipo, na concepção dele, e uma concepção normal de todos, é que todo mundo é igual a todo mundo, não teria que ter diferença. Eu lembrei de uma das coisas que a Mari falou. Mas a questão é que o pensamento do Martin Luther King de prevalecer a questão de querer igualdade é exatamente isso que ela falou. Não igualdade de, tipo assim, eu quero ser igual a você, mas a igualdade em questão de direitos, em que as pessoas hoje em dia precisam acordar e respeitar, entendeu? Porque a gente sabe que isso prevalece até hoje em dia, assim como a Mari também comentou sobre a morte de George Floyd. Tem uma grande dificuldade, né, pra falar nomes em inglês. Mas, enfim. E a questão é realmente em questão de direitos iguais. E não por querer ter as mesmas, tipo assim... Como é que eu posso falar? Eu quero ser igual a você, em questão de comparação de bens ou a pessoa em si, caráter, mas não. A questão de, tipo assim... Eu quero ter o mesmo direito que você tem. Se você tem direito de comprar um carro por esse valor, eu quero comprar desse mesmo valor. Se você tem o direito de ganhar esse salário nesse cargo, eu quero estar nesse cargo e ganhar o mesmo salário que você. E afins. Eu acho que isso é uma questão humana, né? Não deveria nem ser algo discutido naquela época que a gente vivia. Deveria ser algo natural as pessoas tratarem normalmente e naturalmente, porque a gente pode ver até mesmo no reino animal. Nenhum animal, tipo, faz diferença porque ele é diferente esteticamente. E, infelizmente, foi algo que naquela década e também nas décadas seguintes a gente não conseguiu ver, né? Tanto é que eu acho que o Martin Luther King, se ele tivesse vivo hoje em dia, ele iria ficar radiante em ver que os negros estavam nos melhores, nos esportes e nos cinemas. Porque, no basquete... a gente tem Michael Jordan e o LeBron James, que são, tipo, os astros. No cinema... né? Exato. No cinema a gente tem o Will Smith, que, quem que não gosta daquele homem? Pelo amor de Deus. É impossível. E no futebol a gente tem o grande Pelé. Então, assim, os negros ocuparam os lugares, coisa que eu acho que se a gente falasse em 1940, as pessoas brancas iriam olhar pra nossa cara e falar, você tá de brincadeira, né? Então, acho que se ele tivesse vivo... exatamente. Esse tipo seria a reação. E 1940 é pouco, Rafa. Eu acho que até 1960, por ali, eu me recordo muito em questão dessa fase de vestibular que eu passei, mas eu li um livro muito importante que eu até estudei sobre, que foi O Quarto Despejo, da Carolina Maria de Jesus, que é uma autora brasileira negra. Nossa, e, sensacional esse livro. Cara, em 1960, a mulher era extremamente invisibilizada. E, assim, no Brasil, 1960 foi, tipo, pouquíssimo tempo atrás, gente. E ver que, tipo assim, ela passou por situações em que, tipo assim, ela escreveu um diário onde ela contava o cotidiano dela e simplesmente contou. Aí, beleza. Lançou o diário, ela publicou o livro depois de muito tempo. Publicou o livro, tava no auge dela. Por, sei lá, durante uns 3, 5 anos, assim, não foi muito tempo. Logo depois, ela, tipo assim, conseguiu viajar para outros países para divulgar o trabalho dela, conseguir uma condição melhor para a família dela, porque antes ela morava em uma periferia e ela ganhava seu sustento catando papel
e ela tinha que sustentar 3 filhos. Então, assim, e mesmo depois do auge dela, depois de uns anos, onde aquele momento passou, ela voltou ao estado em que ela morava antes. Ela morreu vivendo na situação precária que ela vivia antes. Foi, tipo, momentâneo, sabe? E a gente vê que isso, sabe, foi ontem, entendeu? É triste. Meu, eu acho que é até legal a gente ver essas coisas pra a gente pensar um pouco sobre o racismo estrutural. Porque se a gente pegar toda a história desde sempre, por exemplo, na escola, eu só fui ter esse ano sobre os reinos da África. Pra mim eu sabia que tudo sobre isso. Era sempre colocando os negros da África como escravos e foi isso, mas não foi. Teve reinos muito grandes, gigantes assim lá, sensacionais. Tem toda uma história que as pessoas resumem apenas um momento miserável que eles tiveram. Então, eu acho que a falta de conhecimento, junto com o preconceito que as pessoas adquiriram ao decorrer do tempo, mancha muito a imagem que as pessoas de fora, que não conhecem, têm. Porque, para mim, assim, a África era um lugarzinho lá que tinha muita coisa ruim e que era só isso. Tipo, miséria, fome. Só que não é. É sensacional, tipo, além da fauna, de tudo, tem culturas gigantes lá. Países sensacionais com culturas únicas, linguagens únicas. E que sempre resumem a um momento infeliz. Aqui no Brasil, a gente vê muitos casos de, tipo, as pessoas querer falar muitas coisas sobre a origem de culturas de matrizes africanas, coisas estéticas que nós temos, por exemplo, o nariz, a boca, o cabelo, e fala de tom de brincadeira, nossa, cabelo ruim, cabelo duro. E, por exemplo, se fosse liso, seria considerado bom ou duro? A gente vê umas coisas uns comentários que você fala, meu, pô, século XXI, cara, vamos viver, que isso? Pra que isso? Só que, infelizmente, eu acho que o preconceito a gente só consegue combater com disseminação de informação e educação. Mas, assim, como o Rafa falou, eu acho que se o Martin Luther King visse como tá a situação agora, que tem um monte de preto atingindo os lugares altos que não tinha visibilidade, era impossível. Esse livro que você tinha falado, Ju, eu li, e nossa, é sensacional, porque só o fato de ser uma mulher negra, periférica, que quebrou várias barreiras, assim, que conseguiu fazer o seu livro ser lido por muitos da elite, assim, eu acho que pra mim já é um feito enorme. Porque muitas das vezes a pessoa não sabe nem o que se passa lá, vê, tipo, nossa, a pessoa tá vivendo lá, beleza, de boa. Só que não sabe a luta de cada dia da pessoa pra sair daquela mesmice, daquela situação, e que muitas das vezes não tem oportunidade. Por exemplo, eu conheço casos de amigas que foram fazer entrevista de emprego com o cabelo armado, black, e falar, pô, você não se encaixa no padrão da nossa empresa, isso, aquilo. Então, você vê que, assim, tem um pessoal ainda com uma mente muito retrógrada, que não dá. Mas, assim, pô, cinema, música, esporte, quem tá em alta? E tem muita pessoa ainda que não aceita, que fala, meu, sorte, foi sorte. Sendo que, tipo, o cara veio lá da base, estudando, trabalhando, lutando pelo seu sonho. E tem muita pessoa que tem, tipo, de mão beijada isso, como se... E menospreza o sofrimento da outra. Tipo, você tá ralando? Que pena, eu tô aqui em cima já nasci aqui em cima. Então, o fato de ser uma mulher, tipo, da base, assim, que veio de lá de baixo e veio parar aqui em cima, só com um livro, assim, porque esse livro dela foi um sucesso, assim, gigante. O fato dela viajar para vários países, ver o pessoal lá lendo o livrinho dela em várias línguas, meu, eu tenho certeza que ela deve ter falado, meu, mãe, pai, olha onde eu cheguei. Sou alfabetizada, tô viajando para outros países. Eu não, pela primeira vez, não estão me olhando de forma diferente. Estão me vendo como uma igual. Olha o sucesso que eu tô fazendo. Só que depois, infelizmente, ela caiu de novo. Por quê? Né? É difícil a situação do brasileiro e do Brasil e de todos os outros países. Eu acho que a Mari falou uma coisa muito essencial, que isso tudo tem que ser quebrado, assim, principalmente com a gente distribuir informação. Eu acho que, tipo, o nosso próprio trabalho que a gente faz aqui, com
só de gravar esse episódio é um feito muito importante, porque muitas pessoas não sabem da história do Martin Luther King que a gente falou agora, não sabe de todas essas coisas que a gente falou, e às vezes a gente tá aqui falando abertamente sobre isso, sem nenhuma barreira, sabe, sem nenhum empecilho, falar tão abertamente, e ter essa possibilidade de falar é algo muito importante. E talvez através de nós, que somos cristãos, algumas pessoas que também são da igreja também, que às vezes não sabem dessas informações, podem ter acesso como qualquer pessoa. Uhum. E é algo que é muito importante. Informação é muito importante. E as pessoas, às vezes, elas bloqueiam essa informação. Às vezes ouvem, entra por um ouvido, sai pelo outro, não quer absorver. E bom, pessoal, chegamos na parte mais emocionante e a melhor parte desse episódio, que é quando o Martin Luther King conseguiu discursar o melhor discurso da história da humanidade, que é o famoso discurso I Have a Dream. Ele, quando discursou esse discurso, estava acontecendo muita coisa nos Estados Unidos, como a gente já havia falado. Só que uma coisa bem intrigante é que as pessoas que deveriam estar apoiando este movimento não estavam. O governo atual daquela época, que estava sendo governado pelo nosso presidente, que já falecido, né, infelizmente, John Kennedy, não apoiava os atos que o Martin Luther King estava fazendo. Até porque ele foi preso anteriormente por causa de desordem pública. Realmente ele foi preso por apenas discursar o que ele estava sentindo naquele momento. E, pessoal, não sei se vocês já viram, mas acredito que sim. É uma coisa linda de se ver. Várias pessoas lutando pelos seus direitos. Martin Luther King no alto, ali de Washington DC, discursando e falando o que todas as pessoas estavam querendo ouvir. Ele estava dando voz a um povo que estava muito calado há muito tempo nos Estados Unidos. E que ele estava quebrando muitas barreiras racistas naquele momento. E eu não sei se vocês viram aquele discurso, mas se vocês tiverem a oportunidade, escute, porque é algo emocionante. Tem uma frase dele que, quando você tinha falado da parte que ele estava dando vozes para pessoas que não eram ouvidas, tem um discurso dele que é mais ou menos assim, o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Que eu acho que, assim, uma grande maioria oprimindo e a outra, assim, se submetendo àquilo. Tipo, não dando um passo de iniciativa, não dando nenhum stop na situação. E foi sensacional, porque através dele, de muitos outros, que eles começaram a ter a voz, como você falou, Rafa. E eu acho que a situação mais importante para muitas das vezes sairmos de situações como essa, é a gente o quê? Falar, meu, o que eu tô fazendo aqui? Eu não mereço estar nessa situação. Agora eu tenho o mesmo direito que você, amigão. O que é isso? Pra que isso? E, meu, tem uma outra frase dele, que é assim, agora é a hora de sair do vale escuro e desolado da segregação para o caminho iluminado da justiça racial. Então, você vê desde o começo que ele não se perdeu da caminhada dele, tipo, de todo o foco que ele tinha, e que o discurso I Have a Dream é, assim, como o Rafa falou, é sensacional, pessoal. Tipo, arrepia os pelos tudo do braço, porque ver a quantidade de pessoas, foram mais de 250 mil pessoas na capital de Washington, vendo ele falar. Nunca que, se fosse antigamente, isso seria permitido. Um negro em lugar de destaque, podendo falar para todo aquele tanto de gente. Tem uma parte que fala assim, tenho um sonho que meus 4 pequenos filhos viverão um dia numa nação onde não serão julgados pela cor de sua pele, mas pela qualidade de seu caráter. Tenho um sonho hoje. Assim, gente, se vocês não ficam tocados com uma frase dessa, eu acho que você tem que rever algumas coisas aí, que você não tá muito bem, então. Mari, uma coisa que você falou, que o Martin Luther King, ele foi, marcou a história realmente, foi uma pessoa de peso, assim. O que é importante dizer também, que ele era pastor, ele tinha uma vida cristã, é que Deus, desde o começo, disse pra ele que tava com ele, que ia colocar ele numa posição muito alta, e que era pra ele lutar pelos direitos dele, que Deus estava ali com ele. Então é uma coisa muito importante dizer, porque ele estava encaminhado por Deus, então por isso ele chegou num lugar tão alto, assim.
É isso, gente. Com certeza. Eu acho que você ter o apoio de Deus acima de tudo é mais importante, porque nós, como seres humanos, a gente pensa, Deus, eu vou chegar lá, mas e se eu falhar? O que vai acontecer? Mas Deus não, ele fala, tô contigo, cara. Vamos, bola pra frente, ó. Eu sou eu, você tá com medo do quê? E, assim, foi sensacional, porque, pô, você vê as coisas que aconteceu, né? E tem uma parte que ele canta, se não me engano, um hino. Ó, esse será o dia quando todos os filhos de Deus poderão cantar com um novo significado. O meu país é teu, doce terra da liberdade. De ti eu canto. Terra onde morreram meus pais, terra do orgulho dos peregrinos, que de cada localidade recebe a liberdade. Então eu acho que, assim, ele colocando a gente como filhos de Deus, eu acho que dá aquela sensação maior de, tipo, eu sou igual você, nós fomos criados pelo mesmo ser poderoso que, pô, deu tudo pra nós. Por que estamos agindo com essa toda diferença, tudo, sendo que somos iguais? E, meu, sensacional toda a história do Martin Luther King, porque teve, após a morte dele, ele faleceu em 1968. E em 1977, ele ganhou uma homenagem representado pela sua esposa, Coretta Scott, e recebeu uma medalha presidencial da liberdade. Então, mesmo depois da morte dele, você vê que o cara faz história. Ele foi, tipo, eu acho que a pessoa mais nova a ganhar um Nobel da Paz. Então, você vê, no período que ele vivia lá, já naquela época, ele já tinha conseguido alcançar um lugar que, eu acho que desde o começo, Deus falou, você consegue e eu tô aqui te dando força, sustentando. Porque se fosse só ele, talvez, gente, eu não sei se isso seria possível. Porque é todo um processo que é muito difícil. Se você não tiver uma fé de que algum dia vá melhorar ou vá mudar alguma coisa, eu acho que as coisas não mudam. Que o mais importante é a gente ter fé acima de tudo. Eu acho também que tem a ver com o dia que a gente tem, que é o Dia da Consciência Negra. Que, pô, tem muitas pessoas que falam que não é importante, que isso e aquilo, que não devia ter Dia da Consciência Negra, porque também não tem o Dia da Consciência Branca. Falam, mas o Morgan Freeman disse que enquanto tem isso, o racismo não vai acontecer. Só que, gente, eu acho que é muito bom a gente ter um dia específico só pra gente lembrar dos avanços que aconteceram. Exatamente. Espalhar conhecimento, não só sobre o mundo afora, né? Sobre pessoas estrangeiras, mas também ver a nossa situação aqui no Brasil. Mas, de qualquer forma, vamos espalhar esse conhecimento que a gente tem, vamos distribuir essa informação, porque é isso que as pessoas precisam, informação. Com certeza. E é isso, gente. Esse foi o episódio do Creu Talks. Mais alguém tem algum... Lembrei de uma coisa aqui, de um filme que eu assisti, que é, tipo, magnífico, perfeito. Acho que o nome, eu não lembro se é O Ódio que Você Semeia ou O Ódio que Semeia. É O Ódio que Você Semeia. É muito bom, muito bom. Não, é perfeito esse filme. Esse filme é maravilhoso. Pra quem tiver, tipo, com alguma dúvida, assiste, pelo amor de Deus. É muito bom. Assiste. Eu acho que, assim, quando a gente começa a consumir mais conteúdos de pessoas negras que produziram, eu acho que a gente tem uma visão muito diferente. Eu tive uma aula de sociologia, que meu professor de sociologia era muito bom, gente, que se você pegar filmes dirigidos por ponto de vista de outras pessoas que não participaram da história, a narrativa toma um ponto diferente. Por exemplo, se você assistir filme dos Estados Unidos, qual país vai ser o vilão? Os países comunistas. Se você pegar filmes da Argentina, vai ter um foco totalmente diferente. Então, eu acho que quando a gente consome conteúdos que é de determinada cultura, que a gente quer obter conhecimento e ver o ponto de vista diretamente deles, que passaram assim na pele, eu acho que a gente consegue adquirir uma gama de conhecimento muito maior. Por exemplo, já assistiu Todo Mundo Odeia o Chris. É feito de uma forma de comédia, humorizada, só que aquilo, pô, se você vê, segregação. Porque, assim, tem uns países tem uns lugares, uns bairros que só preto vive, outro bairro que só branco, outro bairro só que só latino vive. E se você for, tipo, do país do bairro branco preto, não dá certo. Tem até um episódio que fala isso. E é engraçado aquele episódio, mas eles espalham, assim, eles espalham o conhecimento através de uma forma humorizada.
A gente vê, todo mundo odeia o Chris. Sim, de uma forma engraçada, mas que fica na mente da pessoa. Todo mundo odeia o Chris. Quando o Carlton, ele se depara com o racismo pela primeira vez. Quando ele tá dirigindo um carro a 30 por hora e o policial para ele. E o Will fica falando, meu, se você fosse policial, você pararia um carro que estaria a 30 por hora andando? Você não acha que é por causa da sua cor? Sim, você não acha que é por causa da sua cor? Ele, não, eu acharia suspeito se um... Então, tipo, você vê que ele se depara com aquela situação pela primeira vez e que o Will, que veio de um bairro pobre, já que já tava acostumado com aquela coisa, tipo, meu, de novo. Só que, meu, é sensacional, assim, quando a gente consome esse tipo de conteúdo. Então, eu indico a vocês, esse filme que o Rafa falou, O Ódio que Você Semeia, faz uma crítica, assim, sensacional com a situação que a gente viveu, que teve a morte do George Floyd, dá pra você fazer vários paralelos enquanto você pensa. De todas essas indicações, é muito importante que vocês assistam, então, Creio Alerta, porque tem o Creio Broadway, onde a gente faz todas as indicações de filmes e séries, tá bom? Já vou fazer esse marketing aqui. E olha, pessoal... Então, já esperem pra próxima edição. E concluindo com o que a Mari falou... que ela comentou das pessoas consumirem conteúdos de pontos de vista diferentes. Se você quiser saber mais e mais ainda sobre isso, escuta as músicas feitas por artistas negros. Se vocês escutarem, pegarem a letra a fundo, vocês vão entender muito mais ainda. Porque aquilo eles cantam literalmente com o coração e com a alma. Então eu acho que é muito bom a música também, porque eu sou apaixonado. Sim. E é isso, gente. Mais um episódio do Creo Talks. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Então já deem o seu like, comenta, segue a gente em todas as redes sociais. Estamos no YouTube, estamos no Instagram, estamos no TikTok, estamos no Twitch, tudo @Guarulhos. E é isso. Até o próximo episódio. Tchau, pessoal!